Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como no céu. Deixa o céu vir. Que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como no céu. Deixa o céu vir. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, e a graça do Senhor esteja conosco nesta manhã e nos leve a adorá-lo em espírito e em verdade. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos como igreja do Senhor para adorar aquele que vive eternamente, que nos levantou nesta manhã, que nos despertou, para adorá-lo, para estar na presença dele, para render glórias ao nome dele, porque tudo que nós somos, tudo que temos, nós devemos a ele, Principalmente o nosso fôlego, de ter nos despertado nesta manhã e nos dar esse entendimento de que nós não somos nada sem ele, que nós devemos buscá-lo, todos os dias da nossa vida e principalmente neste dia, que ele mesmo determinou que seria um dia para adorá-lo, para estar na presença dele, para oferecer a ele louvores e gratidão ao teu nome. Vamos aos avisos desta manhã? A partir do próximo domingo, dia 2 de agosto, 8 horas, vai estar retornando a escola bíblica dominical. Amém, Glória a Deus, depois de tanto tempo, que nós estamos, com a igreja somente com cultos online, E agora nós vamos voltar com os cultos presenciais e a escola bíblica dominical. Amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a vida desta igreja, Senhor. Deus, nós te invocamos nesta manhã, ó Deus, a tua presença, Pai, para que o Senhor esteja, meu Deus, com os teus olhos voltados, ó Deus, a nossa adoração, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o teu Santo Espírito nos conduza, Pai, em todo ato de culto, ó Pai, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor,
para o centro da tua vontade nesta manhã, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos despertou. O Senhor, Pai, nos pôs de pé, com disposição, ó Deus, de estarmos na tua presença, de estar buscando a tua face, de entendermos, ó Deus, que não há outro caminho senão este, ó Pai, seguir o Senhor e fazer a tua vontade, ó Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado esse desejo de te adorar, de te buscar, ó Deus, e de viver para o Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura do Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Assim é o homem que teme ao Senhor, né? A sua casa será frutífera, os seus filhos, né? A sua família será uma família grande. E vai haver sempre o sustento do Senhor sobre essa família, porque ela não vive para si mesma, ela vive para o Senhor. Que seja assim as nossas famílias, amém? Glória a Deus. Vamos ao louvor, equipe de louvor. Continuando adorando esse Deus maravilhoso, nós sabemos que não há lugar melhor para estar senão na tua presença. E nós sabemos que Deus, Ele é Espírito e Ele habita entre nós. E a palavra de Deus diz que Ele habita em meio aos louvores. E onde houver 2 ou 3, né, falando em seu nome, pregando em seu nome, invocando o seu nome, ali Ele se faz presente. E nós cremos que o Senhor se faz presente aqui nesta manhã, porque nós vivemos para Ele, nós sabemos que nossa adoração não é vã, nossa adoração está voltada para o Senhor, portanto, nós cremos que Ele está presente em nosso meio e que está ouvindo e recebendo a nossa adoração. Amém, igreja? Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu
santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que nessa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que nesta união nunca falte para nós. Que nunca falte no nosso coração o desejo de adorar a Deus, o desejo de estar em comunhão, né, com Ele e com a igreja, né? Que esse seja um desejo constante, porque o Senhor nos instruiu a estar uns com os outros, né, a suportar uns aos outros, a viver uns com os outros, né? Então, esse é um mandamento do Senhor. Então, que esse seja sempre o desejo do nosso coração, mesmo sendo difícil, porque nós sabemos que temos, né, divergências em opiniões, em colocações, mas nós sabemos que nós servimos um único Deus e Ele vai nos dar esse espírito de igualdade, esse espírito de união para a gente estar sempre seguindo como igreja do Senhor. Nosso Deus está entre nós, Ele habita a adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo, santo, santo. O nosso Deus é santo, santo. Santo, o nosso Deus é santo. O nosso Deus está entre nós, Ele habita a adoração. O nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo, santo, santo. O nosso Deus é santo, santo, santo. O nosso Deus é santo, santo. O nosso Deus é santo. Santo, santo, o nosso Deus é santo. Você acabou de declarar que Deus é santo, que o nosso Deus é santo. Importa que nós o servimos em espírito e em verdade, que nós o adoremos em espírito e em verdade, porque nós não adoramos a um Deus homem, nós adoramos a um Deus espírito. E esse Deus exige de nós toda a santidade. Que esse seja o desejo do nosso coração, sermos transformados e santificados a cada dia, para que nós estejamos, né, na eternidade com esse Deus que é santo, é justo e é benigno. Amém, igreja? Vamos passar para os nossos dízimos e ofertas neste momento. Enquanto a gente estiver cantando este louvor aqui do cantor cristão, que os irmãos poderão estar devolvendo os seus dízimos e ofertas.
É o hino do cantor cristão 406. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os teus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, receber e quero ser, quero agora me submisso, sempre a Ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Gostaria de convidar o irmão Francisco para estar agradecendo a Deus os dízimos e as ofertas. Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estar na tua casa, na tua presença, para te louvar, para te bendizer, reconhecendo total autoridade, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. É o Senhor que nos sustenta, que nos fortalece, é o Senhor, Pai, que nos levantou nesta manhã e nos deu essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, ó Pai, te prestando esse culto. Nós te louvamos, Senhor, porque em ti nós somos mais do que vencedores. Pai, agora eu coloco diante do Senhor todos os dízimos e as ofertas que aqui foram lançadas no gasofilácio. Que ó Pai, esses recursos sejam bem administrados pelos aqueles que o Senhor levantou na tua igreja para a administração desses recursos. Nos dê sabedoria e entendimento, ó Pai, para que façamos a tua obra, ó Pai, com esmero, lealdade e, acima de tudo, ó Pai, compromisso com a causa do Senhor. Abençoe esse ministério, abençoe o nosso pastor que não se encontra nessa manhã conosco, mas que o Senhor possa estar abençoando a sua vida onde quer que ele esteja, ele e sua família. Senhor, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo que aqui se reúne, e que nós possamos, ó Pai, o mais breve possível, estarmos reunidos como verdadeira família, juntos, para te honrar, para te bendizer, para te prestar um culto racional, um culto, ó Pai, da nossa vontade, de te servir, de te adorar. Eu te louvo e te agradeço, em nome e no amor de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Só uma observação aqui, a nossa professora, né, de EBD, irmã Edna, ela pediu para que nós estejamos estudando a última lição da revista Ministério Cristão. É a última revista que nós estávamos, né, estudando antes da pandemia. Então, para os irmãos, né, que fazem, as irmãs que fazem o estudo, estarem estudando a última lição, não é isso, irmã Edna? A palavra está com o nosso pregador nesta manhã, já que o nosso pastor está viajando, o nosso irmão Fabão, né, vai estar trazendo a palavra do Senhor para nós nesta manhã.
Bom dia, bom dia. A graça e a paz seja com todos vós nesta manhã. O meu nome é Fábio. O nosso pastor Joel me incumbiu nesta manhã de estar trazendo uma palavra para a igreja. Quero agradecer aos irmãos que aqui se fazem presente, aos irmãos que estão acompanhando o culto através das redes sociais ou através do Facebook. E todo o procedimento tem sido feito de acordo com o que manda o nosso governador, a nível de higienização, as precauções de gel, a máscara. Eu tirei porque eu confesso que eu tenho um problemazinho de alergia, rinite, e esse tempo frio não me ajuda muito. Mas eu acabei de tirar ali atrás. E eu vou falar um pouquinho, nesta manhã, de João. Tem um livro de Lucas, logo em seguida vem João. Vou falar a partir do capítulo 1. São 51 versículos, mas nós não vamos falar dos 51. Nós vamos caminhar até o versículo 34, a qual João aqui, ele vem dar o testemunho, de que Jesus virá. Ele vem testemunhando, ele vai falar que ele é aquele que clama no deserto, E aí nós vamos perceber que dentro desse primeiro capítulo de João, você já vai ver a presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já se faz presente. E aí, nós sabemos também, dentro desse texto, de onde Jesus veio e para onde ele vai retornar. Porque ele veio com o intuito de salvar a humanidade. Essa é a preocupação dele, de salvar o ser humano. A salvação. E aí eu deixo a pergunta aqui para os irmãos nesta manhã. De onde você saiu, ou de onde você veio, e para onde você vai? Porque nós que somos servos do Senhor, nós temos que ter a preocupação de nos envolvermos. Se nós entendemos que nós não escolhemos Ele, que foi Ele que nos escolheu, que foi Ele que nos nomeou, de acordo com o que diz capítulo 15, versículo 16 de João, então nós vamos ter uma responsabilidade de nos envolvermos cada vez mais com a palavra dEle. Porque eu, se assim posso falar, vim do mundo. Eu não nasci por vontade do ser humano, eu nasci por vontade de Deus. Todos nós nascemos por vontade de Deus, não foi pela carne, foi pela vontade dEle. Mas até então, a minha chegada aqui no mundo foi uma chegada a qual vivi boa parte dela servindo ao mundo. E hoje, com o envolvimento que eu tenho tido com a palavra de Deus, eu sei de onde eu vim. E hoje eu tenho a certeza para onde eu quero retornar. Eu quero ir para o seio do Pai. Amém? Então nós temos toda uma caminhada, toda uma trajetória a qual nós temos que se envolver com a palavra de Deus, meditar acerca da palavra de Deus, garimpar acerca da palavra de Deus. Essa é a nossa realidade. Então, assim como João foi nomeado e foi enviado pelo Senhor, pelo Pai, para dar testemunho de Cristo, nós fomos nomeados para dar continuidade. De apresentar às pessoas quem é Cristo, de apresentar às pessoas que Ele veio para salvar os que são dele. E a gente vai ver isso no texto. Essa é a preocupação de Cristo. É salvar a humanidade. Mas sabemos que nem todos vão ser salvos. Mas não é porque Ele não quer, é por causa da dureza do coração do ser humano. Essa é uma realidade. Aí eu peço aos irmãos, novamente só para confirmar, que abra o livro de João, o capítulo 1, perdão. E aí nós vamos passear um pouquinho aqui. Não vou demorar. Creio que eu não vou tentar, de acordo com o que Deus colocou no meu coração e de acordo com as minhas viagens dentro desse texto, para chegar aqui hoje, expor essa palavra, que seja feita a vontade do Senhor, que esta palavra venha de encontro aos nossos corações. Amém? Então vamos lá, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. A todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos a sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois que? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que podemos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então lhes perguntaram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhe João: eu batizo em água, no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Sabemos que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ajuda-nos a ter o entendimento, ao discernimento da palavra do Senhor. Que esta palavra ela seja fixada em nosso coração, nos concedendo o entendimento para que nós venhamos a servir o Senhor como o único e suficiente Salvador. Sabemos que não é fácil a caminhada, mas nós fomos nomeados pelo Senhor para ir de pregar o Evangelho a toda a nação, a dar o testemunho de que o Senhor virá. E assim como muitos têm falado nos dias de hoje, eis que o Senhor já está às portas para recolher os que são seus. Ajuda-nos em meio a essa época de pandemia,
que o Senhor possa estar fortalecendo cada coração, para que eles não venham a desanimar da caminhada. Que nós venhamos a permanecer, sempre na certeza que nós só temos paz com o Senhor, porque nós vamos ter aflições no mundo, mas o Senhor venceu o mundo. E assim nós somos muito gratos, meu Pai, nesta manhã. Abençoe cada família da Igreja Batista Memorial de Viana. Abençoa cada vida que está acompanhando este culto pelas redes sociais, através do Facebook. Assim nós oramos e agradecemos nesta manhã, em nome e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E amém. Os irmãos podem se assentar. Então nós vamos perceber aqui que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito não teria jeito. E a gente vai ver isso no primeiro livro da Bíblia. Primeiro capítulo de Gênesis, ele vai falar como a terra era, sem forma e sem vazia. Então ele criou tudo, tudo. E ele chega nessa trajetória, nessa caminhada, porque a preocupação dele é de salvar o ser humano, é de salvar nós que somos pecadores, porque todos nós somos pecadores. Essa é uma realidade. E nós só vamos ter essa consciência de que nós somos pecadores a partir do momento que nós nos envolvemos com a palavra do Senhor. Aí nós percebemos que nós somos pecadores. Porque até então muitos de nós pensamos que somos bons. Mas de acordo com a Bíblia Sagrada, nós não somos bons. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o bem que nós temos que fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não devemos fazer, esse nós fazemos. E às vezes fazemos sem pensar. Então, de acordo com a palavra de Deus, ele vai falar, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Aí eu chamo a sua atenção aqui, ó, no versículo 1,6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos que crescem por meio dele. Ou seja, João na época veio. Deus mandou João, ó, você vai abrir o caminho. Você vai abrir o caminho porque o meu filho já está indo. Jesus. Eu quero que você abra o caminho e batiza. E aí nós vamos ter um exemplo de batismo nos dias de hoje. As pessoas que entram nas nossas igrejas, que já ouviram falar de Cristo, mas até então a palavra do Senhor, o Espírito Santo, não tocou o coração dela, a ponto de ela abrir e falar assim, ó, eu quero me batizar, eu quero descer as águas. A gente vai ver esse exemplo aqui, João dando esse exemplo, que ele batizava nas águas. A gente vê isso nos dias de hoje. A pessoa, quando se arrepende dos seus pecados, chega para o pastor ou para o irmão da igreja e fala, ó, eu quero ser batizado, eu quero seguir a Cristo. É isso que João está falando, ele está dando um testemunho. E assim como ele foi nomeado para dar o testemunho de que Cristo viria e que Cristo já estava no meio deles, nós fomos nomeados também para dar testemunho de que Cristo vai retornar. E aí é a segunda vinda. Essa é que nós estamos aguardando. Mas para que nós venhamos a chegar lá, para retornarmos para casa, lembra um tema que eu falei, se eu fosse dar um tema, eu daria assim, de onde você saiu ou de onde você veio, para onde você vai? A maioria de nós não nascemos no lar cristão. A maioria de nós nascemos no lar ao qual os nossos pais serviam ao mundo. E aí a gente não está aqui para crucificar ninguém, não é isso. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu até os 38 anos eu servi ao mundo. E Deus levantou várias pessoas, assim como João, para dar testemunha de Cristo, de que Cristo queria mudar, transformar minha vida, porque Cristo veio para salvar a mim, me libertar do pecado, assim como também os irmãos. E eu falava naquela ocasião, eu não quero saber de Cristo.
porque os meus amigos são mais importantes do que Cristo. Mas hoje, com a graça e com a misericórdia, que também ele expõe aqui sobre a graça, a verdadeira, ele vem e resgata cada um de nós, mas no tempo dele, da forma dele. Muitos vão ter que cair no leito do hospital, muitos vão ter que passar pela enfermidade para perceber a ação e o mover do Espírito Santo. De ele ver, alguém pregou para mim, alguém falou assim, meu irmão, arrependei-vos, porque Cristo está à porta e está te chamando. Cristo quer te salvar, Cristo quer te transformar. E a Bíblia não vai falar, eis que se fez novo, nova criatura. Está na Bíblia. Lá no 8 ele vai falar, e João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Muitos de nós temos feito as mesmas coisas nos dias de hoje. Não está diferente, está do mesmo jeito. As pessoas têm vindo em nome do Senhor, têm dado um testemunho de que Ele está te chamando, que Ele está me chamando, que Ele quer transformar a minha vida, que Ele quer fazer de mim uma nova criatura, mas eu ainda estou com o coração fechado. Quem foi para a cruz para nos salvar, para nos libertar do pecado, foi Ele. E eu me recordo agora aqui que ele poderia muito bem ter falado o seguinte, antes de ele partir e retornar para casa, porque ele ia voltar. Ele poderia muito bem ter falado assim, pai, olha só, eu vivi aqui 33 anos, até os 12 anos nós vamos ouvir falar de Jesus, dos 12 até os 30 a gente não ouve falar, chega dos 30 aos 33 é o ministério de Jesus. E aí vamos pensar da seguinte forma, ele pode ter falado assim, pai, olha só, eu fiz o possível e o impossível para salvar a humanidade. Ou seja, a Bíblia não fala que tem um tempo determinado para todas as coisas, entre o céu e a terra. Ele veio. E o maior gesto que ele deixou para nós foi amor. Foi um gesto de amor. Ele poderia muito bem na hora lá falar assim, pai, estou voltando para casa, esse povo não tem jeito, esse povo não tem solução, acaba com tudo. E aí ele exerceu de quê? De misericórdia. Ele exerceu de misericórdia. Voltou para casa e há esperança para que muitos de nós venhamos a ser salvos. Meu irmão, quando a gente não tem uma certa maturidade da palavra, um conhecimento da palavra, a gente não estuda, não garimpa, a gente reclama de tudo. De tudo. A gente não aceita nada. Nós não temos a capacidade, isso eu estou falando quando a gente não vive, a essência da palavra não está em nós. Nós reclamamos de tudo. Nós reclamamos de tudo aquilo que nós não temos, mas não temos a capacidade de agradecer pelo aquilo que nós temos. Isso é uma realidade. Porque a nossa realidade é o seguinte, enquanto nós tivermos fôlego de vida, todos nós vamos ter problema. Se nós estamos bem hoje, nós estamos sujeitos a ficar gripado, ter dor de cabeça, a quebrar um dedo, um braço, uma perna. Que Deus livre e guarde, mas essa é uma realidade. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós estamos sujeitos a tudo. A nossa realidade de paz é Cristo. É somente Cristo. Então, se nós temos um pouquinho do conhecimento da palavra de Deus, nós temos que mudar o nosso cenário.
A nossa realidade é só gratidão, de acordo com a palavra de Deus. Somente agradecer por tudo. Em tudo dai graça. Somente agradecer. Isso eu estou falando de acordo com o que a palavra de Deus diz. Lá no 12, mas a todos quantos o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos chamados por Ele. Nós somos nomeados por Ele. Para também o ide, pregar o evangelho e dar frutos, e esses frutos permaneçam. Quem são esses frutos? Os nossos filhos, os nossos familiares, as pessoas que a gente conhece e fala que são amigos nossos ou que são conhecidos nossos. E aí nós temos que criar oportunidade para evangelizar esse povo, falar de Cristo para esse povo. Não é colocar o que eu penso ou o que eu acho. Não. Segundo Timóteo 4,2, ele fala, prega a palavra este a tempo e fora de tempo. Exorta e ensina. Nós somos nomeados para isso. Nós não somos a verdade. Nós estamos seguindo ela, que é Cristo Jesus. Porque é o que o texto fala para nós. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todos nós nascemos da vontade de Deus. Nós nascemos da vontade dele. E fomos nomeados para fazer a vontade dele. A oração do Pai Nosso, ele vai deixar bem claro que a vontade que tem que ser feita no céu e na terra é a vontade dele, e não a nossa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Percebe aqui que ele veio, ele 100% Deus, e veio, permaneceu aqui 33 anos 100% homem, pregando a verdade. Ou seja, a Bíblia Sagrada, que para nós é a palavra de Deus, a palavra se tornou, o Verbo se fez carne. E o que ele mostrou para nós dentro da Bíblia Sagrada? Ele deu vários tipos de exemplo para nós. Como dono de tudo, como o criador de tudo, como pai de tudo. Ele mostrou vários gestos para nós. Gestos de humildade, gesto de amor, gesto de compaixão, gesto de misericórdia. E assim nós que somos filhos de Deus e já conhecemos através da palavra dele, uma vez que o Verbo se fez carne, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer a mesma coisa. Mas a gente só vai chegar a essa maturidade a partir do momento que nós nos envolvermos com ele. Porque até então, muitos de nós nos dias de hoje estamos com dificuldade até na questão de servir. Mas falamos que somos servos, mas não queremos servir. Mas a Bíblia fala, lá em Mateus 20, 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. O que ele quer dizer? Ele veio para salvar o povo. Ele poderia muito bem, como dono de tudo, chegar aqui e falar assim, eu quero ser servido, eu não vou servir ninguém, porque eu sou dono, se quem manda nisso aqui sou eu. Mas ele fez o contrário, para mostrar a nós que somos servos dele, que nós que somos nomeados como filho de Deus, temos que fazer a mesma coisa. Porque se nós não conseguirmos fazer a mesma coisa, nós não vamos chegar lá. Não tem um ditado que fala assim, nadou e morreu na areia da praia? Tem. A pessoa usa muito esse ditado. Então a nossa realidade, a Bíblia Sagrada, né, ele vai deixar bem claro o que o Senhor quer de nós. E aí muitos de nós temos dificuldade para fazer isso.
Nós temos dificuldade para fazer isso. A maioria dos lares estão sendo destruídos, e alguns lares cristãos, eu tenho até presenciado alguns fatos assim, as pessoas vêm pedindo ajuda acerca, porque lá em casa o clima está ruim, está acontecendo assado. Mas, meu irmão, olha só, se nós entendermos que Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele tem misericórdia, nós também temos que ter pelo nosso próximo. Na vida conjugal, ninguém é mais do que ninguém. Então, se você cristão, entrou na vida conjugal com o intuito de você, primeiramente, ser feliz, a possibilidade de seu casamento acabar é muito grande. Porque você vai ser só feliz a partir do momento que você faz o seu cônjuge feliz. E aí ele vai retribuir para você. Embora em alguns casos, na nossa realidade de hoje, não acontece assim. Não acontece assim. Porque muitos de nós, o nosso ego ainda fala muito alto, mesmo como cristão. Eu não aceito isso, eu não concordo com isso, se não for do meu jeito, não dá. E aí a gente esquece o seguinte, que Jesus Cristo, o que fizeram com ele? Foi só sofrimento. Foi só sofrimento, os 3 anos de ministério dele. Nós temos sofrido, vamos colocar, se assim o Senhor me permite, nós temos sofrido 1/3 do que ele sofreu para pregar o reino, para pregar a salvação. Eu tenho caminhado ultimamente e não é fácil, isso não é para honra nem é para mérito meu. Em uma outra época eu rebatia muita coisa, hoje em dia eu não rebato mais. Porque ele me faz lembrar que quando eu caí no leito do hospital, se não é a misericórdia dele, eu não estaria aqui. Eu entendo que no meu lar, hoje nós somos em 3, querendo ou não, eu tenho que conduzir a minha família. E às vezes a gente ouve coisas desagradáveis e a gente não gosta. E aí nós temos que exercer de sabedoria para ouvir, guardar e pedir o direcionamento do Senhor para nós. Não estou falando que eu estou passando por isso não, tá? Estou falando dentro da questão da vida conjugal, ao qual a Bíblia vai dizer que os nossos maiores perseguidores são da própria casa. E isso eu estou falando para nós que somos servos do Senhor, que temos seguido a Cristo, porque ele fala que quando você se coloca à disposição de Cristo, você pode, a nível de perseguição, você pode disparar tudo. Se você tiver um pouquinho de maturidade cristã, você vai entender que é um processo espiritual. 1 Coríntios 2:14, ele fala que como natural ele não consegue discernir o que é do Espírito de Deus. Então, ele é coisa de louco, só consegue discernir quem está no mesmo Espírito. Mas se nós temos um pouquinho do conhecimento de Deus, a gente vai ver que não é fácil. Não é fácil. A nossa realidade de vida, de acordo com a Bíblia, Mateus 6,34, ele vai falar, não vos aquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o nosso mal. Então, a nossa realidade de vida como servo do Senhor é agora. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão acompanhando através das redes sociais, a nossa realidade de vida é agora. O ontem para nós já passou, não volta. O dia de amanhã Deus proverá. Deus é que sabe como vai ser, nós não sabemos. Então, a nossa realidade é agora. E como servos do Senhor, nós temos que, como a Bíblia deixa bem claro, é ser mansos e humildes de coração. E nunca esquecermos que nós somos imagem e semelhança dele. E que a Bíblia também me fala que nós temos a mente dele. Então, a nossa realidade sempre, enquanto tivermos fôlego de vida, perseguição, aflições. Mesmo que você não abra a boca para falar nada, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra, você vai passar por isso, querendo ou não. Essa é uma realidade. E aí, pois todos receberam, como eu já falei, da sua plenitude e graça sobre graça.
nós recebemos a plenitude dele. E a graça sobre a graça, ou bênção sobre bênçãos. A nossa realidade de bênção, hoje, eu carrego para mim dessa forma. O verdadeiro milagre é o fato de nós termos acordado esta manhã com permissão dele. E aí quer ver algumas bênçãos, características de bênção? O fato de nós estarmos ouvindo, o fato de nós termos visão, o fato de nós termos olfato, o fato de nós podermos ir e vir, isso são bênçãos. Porque ele não pede a gente focar primeiro no reino de Deus e na justiça dele. Aí ele fala assim, todas as outras coisas serão acrescentadas. E você acha que Deus não vai cumprir com as promessas que ele tem feito? Ele é Deus, ele é dono de tudo. E todas as promessas que tem na Bíblia, elas irão se cumprir. Todas elas. Algumas demoram por causa da nossa ignorância, porque a gente quer um negócio para ontem. E nos dias de hoje, as bênçãos dele, as promessas dele têm se cumprido assim, numa rapidez assim, muito grande. Tem sido assim, muito tremendo. João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou diante de mim, porque antes de mim ele já existia. E eu voltei um versículo antes só para a gente entender. Olha só. A Terra, algumas pessoas falam, alguns estudiosos falam que ela tem 6.000 anos. Eu só tenho 50 anos. E dentro de 50 anos, muita coisa aconteceu. Muitos livramentos eu tive. Eu creio que com os irmãos não foram diferentes. Ou seja, então, antes de eu ter chegado aqui, ele já existia. É o que a Bíblia fala. E aí, se nós formos pegar dentro da palavra, a gente vai ver que os nossos irmãos do passado não tiveram a mesma facilidade que nós temos hoje de ministrar a palavra do Senhor, de compartilhar da palavra do Senhor, de apresentar Jesus como o único e suficiente Salvador, o único que salva, o único que veio para salvar a humanidade. Essa é uma realidade bíblica. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai. Este o deu a conhecer. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem, quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou. Eu não sou Cristo. Ao que lhe perguntaram, pois que tu és Elias? Respondeu ele, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Disse-lhe, pois, quem és? Para que podemos dar resposta aos que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Respondeu ele, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aí nós vamos ver que no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele vai falar, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mesmo ele sendo isso tudo, ele ainda exerceu de humildade, de mansidão e de misericórdia com a humanidade. Mesmo ele sendo isso tudo. E isso tudo, de acordo com os estudiosos, até o capítulo 1 de Mateus, que vai narrar sobre o nascimento de Cristo, isso levou em torno de 700 anos. Hoje, para a gente, para passar uma semana, parece que é demorado, né? Você imagina o profeta Isaías falando, vai nascer um menino, que é Jesus Cristo. Esse menino será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E esse menino já esteve aqui, Jesus Cristo, 33 anos, preocupado com a humanidade, em salvar a humanidade. Isso naquela época, ao qual nós somos herdeiros e co-herdeiros.
dessa salvação. Mas aí nós temos que fazer a nossa parte, que é nos envolvermos com Ele, buscar primeiro o reino dEle e a justiça dEle. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então lhe perguntaram: por que batizas, pois, se tu não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Alparca quer dizer sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Muitos têm se batizado nos dias de hoje por alguns pastores, por algumas lideranças de igrejas que foram nomeados pelo Senhor para seguir a Cristo, mas não têm permanecido. E aí volto a repetir, se nós que fomos nomeados não acompanhar os novos convertidos para dar ensinamento da palavra e tudo mais, eles não vão permanecer. E nós somos nomeados para isso. É fácil você discipular alguém? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. E se você não tem paciência para fazer isso, isso é uma característica de falta de amor. Porque o amor, ele supera tudo. É o que fala o capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor é paciente. Porque nós queremos, a maioria das vezes, ou sempre, que aquele que não conhece ou que aquele que já ouviu falar se transforme assim, estalar de dedos. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Quando eu comecei a caminhar, quantas vezes eu pensei em recuar? Em recuar. E aí o Senhor falou: olha só, preste bem atenção. Eu não te chamei para recuar. Eu não te tirei do leito do hospital para você recuar. O seu chamado, ele não é do homem. O nosso chamado não é do homem. O nosso chamado é de Deus. Ele não fala que nós não fomos feitos por vontade humana nenhuma, que a vontade é dele. Quantos de nós não pensamos em sair do barquinho nessa caminhada, nessa trajetória? Eu já pensei várias vezes. Hoje eu tenho a plena consciência que a nossa realidade é Cristo Jesus. Mas até chegar aqui, a gente vai passando por muitas barreiras, muitas dificuldades. E aqueles que nós convivemos já há muitos anos, que até então, entre aspas, não dava trabalho nenhum, porque nós fazíamos parte do mundo, então estava todo mundo, vamos colocar de igual para igual. Mas quando você reconhece o chamado de Cristo e você começa a caminhar, aí começa aquelas acusações e o pessoal apontando: quer dizer que você agora é cristão, quer dizer que agora você está na igreja, tudo isso agora é na Bíblia. Porque essas setas, ela vem para nos desanimar, para nos tirar da presença do Senhor. Mas só que hoje eu tenho a certeza do seguinte: porque a palavra de Deus fala que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão aqui, os que estão ouvindo através da rede social, vão entender o que eu vou falar agora. Aqueles que já caíram no leito do hospital, ou que já sofreram qualquer tipo de acidente, e humanamente falando, não ia ter solução, mas hoje continua de pé, para a honra e glória do Senhor, foi porque a mão de Deus esteve sobre ele, esteve sobre nós, para mostrar para a humanidade que a preocupação do Senhor é salvar o ser humano. Que nós nunca venhamos a esquecer, e eu não estou acabando ainda,
que a nossa realidade de vida não é aqui. Não é aqui. Nós estamos aqui, e o tempo que nós vamos permanecer aqui é fazer a vontade do Pai, é pregar o Evangelho a todos, independente de situação. Muitos não vão aceitar, vão achar que nós somos chatos, que nós somos fanáticos. Mas enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós somos nomeados para isso, para pregar as boas novas, para continuar dando testemunho de acordo com o que João vem anunciando aqui no capítulo 1. Lá em João 1, 29, e aí eu vou até o 34, e aqui depois a gente vai encerrar. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim, vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em águas, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Ou seja, João reconheceu a voz de Deus para ir na caminhada, para anunciar o Evangelho, e ele vai mostrar para o povo daquela época: ó, esse é aquele de quem eu estava falando. Esse é aquele que vai batizar todos aqueles que crêem nele com o Espírito Santo. É ele, não sou eu. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. E Jesus, como foi apresentado naquela época como Filho de Deus, e a Bíblia vai falar que nós também já somos filhos de Deus, porque nós já temos ele como único suficiente Salvador, é permanecer. É permanecer. O que não é fácil. E aí lá em Efésios ele vai falar um pouquinho sobre a salvação. Eu não vou entrar muito porque o texto é grande. Se a gente for entrar, a gente vai ficar a manhã toda aqui, talvez até o dia todo. Lá em Efésios 2, de 8 a 10, ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Percebe aqui? A nossa realidade é a graça. Então nós temos que estar cada vez mais alicerçado em Cristo Jesus. Seguir a Cristo. Com dificuldade ou sem dificuldade. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com atritos ou sem atritos. A nossa realidade é essa. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tanto é que João 14,6 fala: ó, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele que é o caminho. É Ele que é a verdade. Quando ele fala em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, é o próprio Cristo. Cristo que é a verdade. E a verdade se fez carne, o verbo se fez carne. Então a nossa realidade, que fica para nós, o que também não é fácil, eu humanamente falar, igual o apóstolo Paulo fala, porque eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que ser moldado e lapidado, para chegar igual o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2,20, ele fala: ó, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a nossa realidade de vida, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como autor e consumador da nossa fé. Não tem outra. É permanecer. É permanecer, rompendo em fé. Nós temos que romper em fé. Porque se nós não conseguirmos romper em fé, a gente
a gente para no meio do caminho e volta a dizer aquele ditado: nadei, 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 morri na areia da praia. Todos nós queremos que os nossos sejam salvos. Nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, nossos conhecidos. E nós temos que ter a responsabilidade somente de ir pregar o evangelho a toda a nação. E aquele que foi nomeado e constituído pastor, né, fazer o batismo dele na água, assim como João Batista fez de muitos. Mas nós temos que fazer isso. Nós somos nomeados para isso. Essa é uma realidade nossa. Eu, quando eu tenho a oportunidade de ficar sentado meditando na palavra de Deus, eu viajo muito, só que eu não consigo transmitir nem um terço dessa viagem relacionada à palavra de Deus, que é maravilhosa. É maravilhoso. Vamos ficar em pé para a gente orar, para a gente finalizar esse culto da manhã. Né, que Deus possa estar abençoando a vida do nosso pastor Joel, da Cristiane, de todos os nossos irmãos que estão em casa, né, que Deus possa estar fortalecendo cada um de nós, para que nós não venhamos a desanimar a caminhar na presença dEle, né, principalmente agora nessa fase meia pandemia, né, que Ele venha capacitar cada um, né, e tocar no coração de cada um para que nós venhamos a nos envolvermos mais com a palavra dEle, para pregar, anunciar as boas novas a toda a nação. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, é em nome do seu Filho amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos nesta manhã, agradecemos ao Senhor pela oportunidade nos concedida de compartilharmos da palavra do Senhor. Ajuda-nos a caminhar, mesmo em meio à pandemia. Fortalece os nossos corações. Que nós não venhamos a exercer um papel ou um fato de dizermos que sabemos que a situação a qual os nossos irmãos estão passando. Porque eu entendo que o onisciente é só o Senhor. O Senhor que é onisciente. É o Senhor que sonda todos os corações, sabe da necessidade de cada um de nós. Ajuda-nos, em meio a esse período da pandemia, a prosseguirmos, para podermos fazer tudo aquilo que está determinado pelo Senhor. Que a nossa vontade, que o nosso eu caia por terra, para que a vontade do Senhor prevaleça cada vez mais. Que nós venhamos a entender que a obra, ela é do Senhor. E nós somos nomeados para pregar as boas novas. Assim como João Batista, assim como João veio dando testemunho, né, de que o Senhor viria, e o Senhor veio e pregou o amor, e pregou a salvação, ajuda-nos a fazer o mesmo. Por mais que muitos tenham teologia, tenham seminário, mas que a humanidade venha a entender que nós não seremos melhor do que ninguém. Nunca seremos. Que nós venhamos a ser exatamente o que está determinado pelo Senhor. Que nós não venhamos a pregar as boas novas querendo que as pessoas façam de acordo com o que o Senhor tem colocado no nosso coração para que nós fazermos do nosso jeito. Tem que ser do meu jeito. Não. Que tenha que ser da vontade e conforme está determinado pelo Senhor. De ir pregar a palavra do Senhor. Seja para quem for. Que nós nunca venhamos a esquecer que a nossa realidade de paz é o Senhor. Como o Senhor deixa bem claro em João 16:33, quando o Senhor fala, tenho-vos dito para que em mim tenhas paz. No mundo nós vamos ter aflições, mas tenha de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. A nossa realidade de paz é o Senhor, e se nós permanecermos em meio às aflições,
nós vamos chegar lá. Porque essa é uma vontade, eu entendo que vem do Senhor. Mas eu entendo também que nós temos que fazer a nossa parte como servos do Senhor. De servir, de pregar, de socorrer as pessoas que têm passado necessidades. Assim eu oro nesta manhã, meu Pai. Agradeço por cada vida, por cada irmão que aqui se encontra nesta manhã. Por cada vida, por cada irmão que acompanhou através do Facebook. Que cada um, meu Pai, que ali está ouvindo a palavra do Senhor, se o Senhor tocar no coração dele, ele sentir a vontade de se reunir aqui conosco, que ele será bem-vindo. Porque até aqui nós temos feito todos os procedimentos conforme manda o decreto, conforme manda a lei, né, das precauções, de máscara, de gel. Ajuda-nos a romper em fé, a romper, a vencer esse dia, este domingo. Abençoa os nossos familiares, seja com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, seja com cada médico, com cada enfermeiro que está trabalhando, que está à frente desse trabalho, cuidando das pessoas ao qual foram infectadas pelo Covid-19. Seja com o nosso presidente, com os nossos governadores, prefeitos, vereadores, deputados, seja com todos. Que cada um desses, meu Pai, possa ser instruído pelo Senhor para cuidar da humanidade, a fazer a vontade do Senhor. Essa é uma realidade. Assim nós oramos nesta manhã. Somos muito agradecidos por tudo. Perdoa pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Um bom domingo. Fica na paz. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim.